Ok, pessoal, então vamos falar, de um tipo de motor elétrico, um tipo específico que é o motor de passo, tá? Talvez seja um dos motores mais difíceis para um aluno que está iniciando na robótica operar e fazer o seu sistema de controle. Bem, vamos falar das características do motor de passo. O motor de passo ele não possui como sua melhor característica o torque, tá? Ele possui uma possibilidade de você controlar precisamente o seu movimento. Então ele tem uma boa precisão, a repetibilidade é muito boa. Os movimentos eles conseguem ser repetidos com a mesma precisão, ok? Esse tipo de motor ele é muito utilizado em impressoras, scanners, câmeras de vídeo e outros equipamentos, ok? Cada incremento angular, cada giro que você dá, que você envia de comando para o motor de passo, ele é chamado de passo, ou step, ok? A velocidade e o sentido com que este motor vai girar vai depender da forma de acionamento ou da estratégia de acionamento implementada, ok? Este motor de passo ele funciona com a energização de suas bobinas, tá? Existe mais de uma bobina que você vai ter que acioná-las de forma individual, ok? O número de passos, pelo que vem como característica deste motor, ele é dado de acordo com a quantidade de alinhamentos possíveis que você terá no seu rotor para que ele consiga dar uma volta completa, ok? A gente vai explicando mais detalhadamente porque realmente este é um motor um pouquinho mais complexo, ok? Então, o motor de passo ele pode girar no sentido horário e anti-horário. Obviamente, como eu falei para vocês, vai depender da estratégia de acionamento que vocês implementarem, tá? As variações angulares que vocês vão incrementar, elas são muito precisas, Então vai dar aí uma precisão muito grande na realização de uma tarefa. A repetição do movimento ele é bastante exato, ok? Você sai de um valor angular, vai para um valor final e retorna para o início. A exatidão e a precisão é muito boa. Como eu falei para vocês, o torque não é uma das melhores características deste motor, ok? E também tem a questão da velocidade, tá? E como eu falei para vocês, existe uma relação aí de torque e velocidade. E sempre quando você tenta melhorar uma dessas características, você acaba perdendo na outra. No motor de passo, você também pode utilizar caixas de redução para ganhar torque, por exemplo, sendo que você também vai perder no quesito velocidade no final dessa caixa de redução, ok? O motor de passo ele tem uma característica muito interessante, que é o torque de sustentação, algo que não existe em um motor DC comum, tá? Isso significa o quê? Eu posso travar o meu motor de passo em uma posição exata. Como que eu faço isso? Eu energizo uma bobina, ok? Que o mantém naquela posição e vou deixar essa bobina energizada. Então ele vai travar o meu motor. Ele vai funcionar como se fosse um freio magnético naquele ponto ali, ok? E existe ainda a possibilidade de fazer um controle digital do motor de passo. Eu vou explicar lá na frente para vocês como que se faz esse controle digital, ou este gerenciamento no acionamento deste motor, ok? Então, vamos agora passando aqui as características de um motor de passo para vocês e como que nós vamos conseguindo extrair informações deste motor. Por exemplo, no motor de passo com uma resolução de 3,6 graus, isso significa que sempre que eu der um passo, um step, uma variação angular, é de 3,6 a resolução dele, ok? Ele tem 100 passos, tá? É um motor de 100 passos com uma resolução de 3,6. Isso significa o quê? Lógico, se eu tenho 360 graus de uma volta completa e disse para vocês, e passei essa informação para vocês que é a resolução de 360, de 3,6 graus, significa o quê? 360 dividido por 3,6 igual a 100. Significa que o meu motor é de 100 passos, tá? Significa então que se eu tiver um motor do tipo motor de passo, step motor,
e ele tem uma resolução de 3,6, eu vou precisar fazer 100 incrementos angulares até ele completar uma volta, ok? Se eu tenho 4 bobinas, né, de orientações, né, bobinas magnéticas neste motor, dentro deste motor, significa que eu terei que ter 25 dentes no rotor. O rotor é a parte móvel deste motor, tá ok? Ele terá que ter 25 dentes, beleza? Então basta pegar lá o número de passos e dividir pela quantidade de bobinas. Eu teria a quantidade de dentes. Esses dentes nós veremos mais detalhadamente que eles irão se alinhar aos dentes do estator. Cada passozinho, cada step que vai sendo dado neste motor, ele vai se alinhando com o conjunto de dentes, ok? Então eu peguei lá o número de passos, dividi pela quantidade de bobinas, já consegui chegar no número de dentes que eu preciso ter no meu rotor, ok? Então isso significa o quê? Cada step que vai ser dado vai ter uma variação de 3,6 graus. Então, pessoal, ao acionar cada bobina, eu terei um step. Acionei uma bobina, eu teria um step de 3,2. Acionei a bobina seguinte e desacionei a anterior. Então, 3,6, né, desculpe, a variação de 3,6 vai para 7,2. Em cada step, eu vou tendo essa variação angular de 3,6. Quando eu tiver acionado as 4 bobinas na sequência, eu terei ali uma variação angular de 4,4 graus, né? Com 4 steps. Se eu der 100 steps, eu terei lá os 360 graus, ok? Aqui está exemplificado para vocês, olha. 4 bobinas, 1, 2, 3, 4 bobinas, ok? Os dentes do meu rotor, essa parte móvel aqui é o rotor, a parte fixa é o estator, tá ok? Notem que nessas bobinas eu também tenho dentes, ó, esse estator, tá ok? E aí o movimento vai consistir na energização dessas bobinas e o alinhamento dos dentes do rotor. Notem que quando um grupo de dentes está alinhado com uma parte ali da minha bobina, né, a parte dos dentes daquela bobina, que está envolvido por uma bobina, ele vai estar desalinhado com todas as outras na sequência, tá ok? Então, ó, energizei a segunda bobina, desenergizei a primeira bobina. Então, neste caso aqui, 3,6 graus. Energizei aqui a terceira bobina, desenergizei a segunda, e foi para 7,2 graus, ok? Energizei ali a quarta bobina, ok? Se eu continuasse na sequência e energizasse aqui a próxima bobina, né? Nessa sequência de 4 energizações, eu terei lá os 14,4 graus de variação angular, ok? E notem que o alinhamento é sempre, né, com aquela bobina que está acionada. Vamos dar uma olhadinha aqui de como que funciona este motor de passo. Vamos ver a parte interna dele. Então, ó, eu tenho aqui o conjunto de bobinas, nesse caso aqui é conjugado, eu tenho o rotor, né, que possui os dentes, e tenho os dentes do estator que é envolvido pela bobina, tá ok? Então eu terei o alinhamento desses dentes em relação à bobina que está sendo energizada. Lembrando para vocês, como eu falei anteriormente, né, uma vez que esses dentes estão alinhados com o conjunto de dentes do rotor, todos os outros dentes estarão desalinhados, porque é esta defasagem nos dentes que vai provocar o giro quando a próxima bobina vier a ser acionada, tá ok? Então, ó, energização da bobina. Ao energizar um segundo conjunto de bobina, vai haver, né, uma movimentação do meu rotor, ok? Essa defasagem angular, né, vai provocar aqui uma rotação com o acionamento do meu próximo conjunto de bobinas, ó. Ok? Dois tipos de motores de passo que vocês terão para trabalhar: o unipolar, né, e o bipolar. Qual é a diferença desses dois? Bem, no unipolar significa que eu teria uma derivação central no meu conjunto de bobinas.
significa que a corrente na bobina ela só passa em um sentido, em um único sentido, tá ok? Este exemplo aqui, eu tenho uma bobina, né, em conjunto neste dente desse meu estator aqui, tem uma derivação central que eu irei alimentar com uma tensão positiva, tá ok? Tanto nesta bobina aqui quanto nesta bobina aqui, ó. A derivação central sempre alimentada de forma positiva. E aí, para eu provocar o giro aqui no meu rotor, né, eu terei que fazer a energização ou fechar, né, o meu circuito. Nessa bobina aqui, ó, eu tenho duas bobinas, né? Ela é dividida em duas bobinas. Aí tenho aqui a 1A e a 1B. Essa daqui é a mesma coisa, eu tenho a 2A e a 2B. Bem, no meu primeiro giro aqui, eu quero que este ponto aqui do meu estator fique com uma polaridade magnética norte, ok? E este daqui sul. Bem, para que este daqui fique com uma polaridade magnética norte, significa que o sentido da corrente que passa nessa bobina aqui, ó, eu tenho que ter este sentido, ok? Se eu tenho que ter este sentido para provocar o norte aqui, basta fechar o contato 1A, ou seja, basta polarizar este terminal com uma tensão negativa, ok? Se eu estivesse polarizando essa daqui, ó, o sentido da minha corrente, ó, o norte não seria lá em cima, seria aqui, ó, aqui embaixo, ok? Então, fechei esse contatinho, polarizei o norte aqui e fechei o contato 1A. Beleza, ele está alinhado aqui, ó, norte com o sul do meu rotor, ok? Agora eu quero fazer este rotor se deslocar para cá, ó. Como que eu vou fazer? Vou desligar esta bobina e vou ligar o contatinho aqui, ó, 2B. Por quê? Ao ligar o contato 2B aqui, fechar o meu circuito, a minha corrente, ó, vai vir neste sentido. Vou provocar norte aqui e sul nessa parte aqui do meu conjugado, ok? Uma vez que eu provoquei o norte aqui, eu vou ter um giro, neste caso aqui, de 90 graus do meu rotor. Beleza? Para continuar o giro, basta fazer o quê? Vou desligar ou desacionar essa bobina aqui e eu quero agora que o norte venha ficar aqui, ó, nessa parte. O que eu vou fazer? Vou fechar o meu circuitinho aqui em 1B. Ó, o sentido da minha corrente, ó, vai provocar norte aqui e sul aqui. O meu rotor que está aqui, ó, o sul está aqui, ele vai se alinhar para cá. E aí depois basta desenergizar o 1B e energizar o 2A para que aqui venha ficar norte e aqui sul e eu completar o meu giro aqui, ok? Então é dessa maneira que funciona. Isso significa o quê, pessoal? Quando eu tenho um motor de passo unipolar, as bobinas são energizadas em um único sentido, ok? Aqui só mostrando para vocês, né, o contatinho que está sendo fechado. Quando eu fechava aqui o contato 1A, 1B, 2B ou 2A, ele mostrou aqui um circuitinho, né, elétrico com esses contatos de alimentação sendo fechados, ok? E o motor de step bipolar, como que ele funciona? Bem, ele terá uma única bobina. E para que eu venha inverter a polaridade neste dente do meu estator que está envolvido por essa bobina, eu terei que mudar o sentido da minha corrente. Então, olhem só, se eu quero provocar o norte aqui e o sul aqui, a minha corrente tem que ir neste sentido. Então, ó, 1A tem que ser positivo e 1B negativo. Todas as outras estarão desativadas, então 2A e 2B aqui negativo, ok? Então, positivo, negativo, beleza, provocou o norte aqui, alinhamento do meu estator. Desliguei, este cara que estava aqui como positivo foi para 0. Quero agora que o norte seja feito aqui, ó. Como que eu faço essa energização? Regra aqui, ó, da mão direita, né? 2A positivo, 2B negativo. Então, norte, sul, alinhamento. Desenergizo e agora eu quero o norte aqui. Terei que inverter, ó, o sentido da corrente nesta bobina. Então passo a ter um B como positivo e um A como negativo, tá ok? E para finalizar eu quero o norte neste ponto aqui, ó. Então eu tenho que 2B positivo e o 2A negativo. Olha como que fica a estratégia de acionamento, né? Um A começou positivo e todos os outros negativos. Depois o 2A positivo, depois um B positivo e depois o 2B positivo, tá ok? Esta foi a sequência de acionamento. Então se eu faço a repetição dessa sequência, eu continuo com o giro do meu motor naquele sentido, tá ok?